Vamos para mais um descritor aqui, né, do SAEP, e SAEP, né, do quinto ano do ensino fundamental, né? Então, ele diz o seguinte, o descritor aqui 5, né? Vou falar aqui o descritor 5 agora. É reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados do perímetro da área em ampliação, ó, ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. Então, o que é forte aqui nesse descritor, né? É a gente observar, né, essa questão da ampliação ou redução, né? Utilizando os princípios de quê? De área e perímetro, né, nessas malhazinhas quadriculadas, beleza? Então, vamos lá, né, ver essa primeira situaçãozinha aqui. Ele diz o seguinte: observe o desenho na malha quadriculada abaixo. Aqui é a malhazinha, bonitinha, né? Uma redução, então veja, ele está pedindo uma redução desse desenho, está representada aí. A gente já sabe aqui, já descarta de cara a letra C. E a letra C a gente está vendo uma figura bem maior. Como ele está pedindo uma redução, né? Então não pode ser a letra C, porque a letra C poderia ser o quê? Uma ampliação, né? Mas como é uma redução, beleza? Então a gente vai ter que observar as alternativas que retrata isso. Então, veja só, uma coisa importante, né, é a gente observar, né, os lados da figura. Ou ele vai falar na questão de área, ou ele vai falar na questão de perímetro. Então, o perímetro a gente repara para as medidas de quê? Dos lados. Então, a gente nessa situação aqui, né, como ele não fala de área, a gente vai reparar aqui, né, os lados da figura que está relacionado com o perímetro. Então, olhando para essa figura aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui, ó, esse comprimentozinho aqui dessa figura é 6. Essa largurazinha aqui, ó, é 2. Essa aqui, ó, daqui até aqui, também é 2. Daqui até aqui também é 2, né? 2, tá vendo? Aqui também é 2, 2 e 2. Beleza? Então, a gente percebe isso aqui. Aí, quando a gente vem analisar aqui a letra A, o que é que acontece? Esse comprimento aqui de cima é 6. Vamos botar aqui o número 6, né? Para a gente se ligar. Aqui é 2. Então, só para a gente perceber, aqui é 2 também. Aqui é 2 para cá ó, e 2 para cá. Aqui é 2. Aqui é 2. Para aqui e para aqui. E aqui é 2. Então, vê só. Quando a gente olha para essa letra A, aqui está 6. Esse comprimento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já percebe que não houve uma redução aqui nesse comprimento. Ele manteve o mesmo. Aqui também, ó, manteve-se 2. Então, não houve uma redução. Houve uma redução aqui, ó. Aqui houve uma redução. Mas aqui não houve. Então, essa figura aqui ela não foi reduzida. E quando se reduz uma figura, tem que se reduzir aqui, né, nessa situação, todos os lados, proporcionalmente. Beleza? Então, se aqui reduziu, por exemplo, aqui reduziu 1, aqui teria que reduzir 1, aqui 1, e aqui teria que reduzir quanto? A metade, que seria quanto? Que seria 3. Beleza? Então, não pode ser essa letra A. Quando a gente vem para a letra B, o que é que acontece na letra B? A letra B a gente tem, ó, eita, esse lado reduziu. 1, 2, 3. Era 6, passou a ser 3. Houve uma redução. Mas a gente vê que aqui manteve a mesma coisa, o mesmo comprimento, né? O mesmo número de quadradozinhos, no caso, que é 2. A gente já percebe que não houve uma redução da figura, né? Completamente. Houve redução aqui por partes, né? Tanto na letra A, tanto na letra B. E tem que reduzir tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente vem analisar aqui a letra D, olha o que acontece na letra D. A gente vê que aqui era 6, aqui passou a ser quanto? Aqui passou a ser 3. Aqui passou a ser quanto? 1, né? Os lados aqui, ó, 1, aqui passou a ser ó, 1, aqui passou a ser 1, 1,
1 e 1. E aqui 3. Isso quer dizer que para a gente reduzir essa figura, a gente teve que dividir todos esses valores aqui, ó, 6, 2, 2, 2, de todos os lados aqui, por um valor só, por uma constante. Onde esse valor é quem? Esse valor seria quem? No caso aqui, 2. Mas vai ser sempre 2? Não, pode ser qualquer valor. Nessa questão da figura aqui foi quanto? Foi 2. Então, vê. 6 dividido por 2, 3. Deu esse 3 aqui, ó. Quando a gente pega lá o 2 daqui, ó, divide pelo mesmo valor, vai dar 1. Então, a gente percebe aqui, né, que dividindo todos os lados dessa figura pelo mesmo valor, a gente vai obter a redução, né, proporcional dessa figura. Beleza? Então, é reparar direitinho os lados da figura, né? E também perceber que valor eu estou dividindo, né, para chegar nesses valorzinhos daqui reduzido. Então, veja que não é reduzir de qualquer forma. É reduzir, mas que essa redução exista um padrão. Beleza? Então, vê só. Então, a alternativa aqui seria a letra D, tranquilamente. Né? Então, existem outras formas, né? Então, tem pessoas aí que olham para essa questão, mas aqui a situação aqui é bem clara, porque aqui é 6, aqui vai ser 3, está reduzindo 1 em 1 aqui, era 2, né? Mas existe um valor por trás disso que a gente está dividindo, né? Que a gente chama aí de constante de proporcionalidade, que a gente vai estudar, né? Nas séries posteriores, né? Então, é importante a gente já entender esse conceito, beleza? Agora, só uma curiosidade aqui, né? Aqui a gente já matou a letra D, é a alternativa. Agora, se ele pedisse a ampliação, vê que interessante aqui. Se ele pedisse a ampliação, ao invés da redução, pedisse a ampliação. Vê aqui, né? 6. Aí, quando a gente vem para C, ó, a gente tem vou botar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, era 6, passou a ser 12. Aí, aqui, 1, 2, 3, 4. Era 2, passou a ser 4. Ou seja, 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui embaixo. Então, você vê, né, que multiplicando pelo mesmo valor, a gente vai obter, né, a questão da ampliação ou da redução. Então, esse valor aqui nessa situação foi 2, mas poderia ser qualquer um outro. Beleza? Mas como essa questão aqui não está pedindo, né, a questão da ampliação, está pedindo aí a redução. Então, aqui seria a letra D. Então, é observar direitinho aí o quê? Os lados, beleza? E como se chegar, né, na redução. Então, não é reduzir de qualquer forma, porque, veja, a letra A houve uma redução, a letra B houve uma redução, mas não houve uma redução por completo. Tá vendo? Tem que ser uma redução por completo. Então, nesse tipo aqui de questão, a gente tem que olhar, né, toda a parte, né, dos ladozinhos aí, né, e fazer uma redução de todos os lados, não apenas de um. Beleza? E ver esse valor aí proporcional para dividir ou multiplicar. Dividindo é uma redução, multiplicando é uma ampliação. Show? Então vamos para o próximo item aqui. O próximo item ele diz o seguinte, ó, mais um aí do SAEP, né? Ele diz o seguinte aqui, vê. Joana está tecendo, né, um tapete de crochê que está representado na malha quadriculada abaixo. Aqui a malhazinha e está aqui o formato do tapete, ó. Vendo o formatozinho do tapete, bem bonitinho, né? A parte colorida de cinza, vendo essa parte de cinza aqui, representa a parte do tapete que ela já fez. Então, isso aí ela já fez. O lado do quadradinho da malha quadriculada vale 1 metro. O lado, eita, esse ladozinho aqui, ó, vale 1 metro. Mas a gente sabe que o quadrado tem todos os lados o quê? Igual. Então, esse aqui também vai ser 1 metro. Né? Quantos metros quadrados? Ele quer saber os metros quadrados. Faltam
para a Joana tecer e terminar esse tapete. Então, vê só. Primeiramente, a gente tem um quadradozinho ali. De lado, 1 metro. Então, esse aqui vale 1 metro. Tudo vale 1 metro. Tudo vale 1 metro. Como é que a gente calcula, né, a área? A área é essa região interna aqui, ó, essa região limitada pelo contorno. Como é que a gente calcula a área do quadradozinho? A gente multiplica, né, a base vezes a altura. No caso aqui é 1 vezes 1. Então, essa área aí vai dar quanto? 1 metro quadrado. Então, cada quadradozinho desse aqui, ó, ele tem 1 metro quadrado. Beleza? Então, detalhes importantes. Se ao invés de 1, fosse, por exemplo, 3. 3 metros. 3 metros, cada valor do lado ali. Então, vê, tudo 3. Como é que a gente calcula a área desse quadradinho? A área, essa região interna. Como é que a gente calcula essa área? Então, a área aqui seria a base, que é 3, ó, vezes a altura que a gente chama para os meninos, né? Isso aqui vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9 metros quadrados. Tá vendo? Mas aqui, como é 1, então a área aqui vai ser 1. Então, para essa questão aqui, ó, vai ser 1. Isso aqui é só uma observação, beleza? Se fosse 2, aí 2 vezes 2, 4. Se fosse 3, 3 vezes 3, 9. Mas como é 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, cada areazinha dessa aqui vale 1. Né? Então, quantos quadradozinhos está faltando? Ó, está faltando 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando 5 quadradozinhos. Cada quadradozinho tem o quê? 1 metro quadrado, que a gente fez o cálculozinho aqui. Ó. Então, 5 vezes 1 vai dar 5 metros quadrados. E aqui a gente marcaria, né, a letra A. Beleza? Então, questão bem bacanazinha aí. Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Vê só. Fábio desenhou em cinza, né, na malha quadriculada abaixo, o espaço que sua casa irá ocupar depois de construída. Cada quadradozinho dessa malha equivale a 1 metro quadrado. Tá vendo? Ele já deu aqui a área completazinha. Ele não deu a medida do lado. Ele já deu o valor da área. Ele já disse que era 1 metro quadrado, cada quadradozinho. Beleza? Então, a casa de Fábio é essa parte de cinza, né? Então, o que é que ele quer saber? De acordo com esse desenho, qual será a área ocupada pela casa de Fábio depois de construída? Então, só é contar, né, a quantidade de quadradozinhos. Então, aqui a gente tem, ó, o aluno pode fazer o seguinte, ó, contar de um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eita, e agora essa parte aqui? Ah, essa parte, se tu pensar direitinho, vê. Se tu pegar essa partezinha aqui e jogar ela aqui, vai formar o quê? Vai formar um quadrado. Então, se tu tinha aqui 30, vai passar a ter quanto? 31. Se tu pegar esse aqui e jogar aqui, ó, nessa partezinha aqui, vai formar outro quadradozinho, vai completando, tá vendo? Então, aqui, ao total, tu ia ter quantos quadradozinhos? Tu ia ter 32. Vezes 1, né? Metro quadrado. Então, isso aqui ia dar 32 metros quadrados. Agora, o que é que o aluno poderia fazer, né? O aluno poderia fazer isso aqui, ó, para ser mais rápido, né? Então, o aluno poderia, eita, isso aqui é um retângulo, né? Então, isso aqui tem quantos quadradozinhos aqui? E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teria 7. E aqui teria quanto? 1, 2, 3, 4. Aqui teria 4. Então, 7 vezes 4 daria 28, ó.
Contei mais rápido os quadrados, né? Mais um daqui com um daqui, 2. Juntando esse com esse, mais um. Juntando esse com esse, dá 1. Então, daria o mesmo 32. É só uma técnica aqui para ir mais rápido. Mas, na dúvida, né? Vai fazendo o quê? Vai contando de um por um, né? Completinho, eu tinha quanto? Completinho, eu tinha 30. Eita, mas se eu pegar esse aqui, ó, isso aqui é a metade de um. Se eu juntar essas duas metades, dá um. Se eu juntar essas duas metades, dá outro. E aí vai dar 32, né? Quadradozinhos, cada quadradozinho tem 1 metro quadrado. Então, 32 vezes 1 vai dar 32 metros quadrados. Beleza? Então, tá aí questão bem tranquila, né? Mas aí a gente tem que pensar nessa parte aí que está incompleta, mas que era a metade aí facilitou a vida da gente. Para a próxima. Mais uma questãozinha aí do SAEP. Vamos lá. Pessoal, preste bem atenção. Observe o retângulo destacado na malha quadriculada abaixo. Cada lado do quadradinho dessa malha equivale a quanto? A 1 centímetro. Cada ladozinho desse quadrado aqui, ó, vale 1 centímetro. Beleza? Vamos lá. Aí o suporte. Qual é a medida do perímetro desse retângulo? Aí, né, perímetro é a soma, né, dos lados da figura ou do contorno da figura. Beleza? A gente chama lado, né, para o aluno memorizar de uma forma mais fácil, não é isso? Então vamos lá, preste bem atenção. Então é a soma do contorno. Então isso aqui do retângulo, o retângulo é isso aqui, essa figurazinha aqui, ó, né? Isso aqui é a área dele, mas ele não quer a área, ele quer o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, de todos os lados, a soma de todo o contorno. Então vamos lá, o aluno fazer o quê? Daqui para aqui tem quanto? Tem 1. Ele vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o perímetrozinho aí deu quanto? Deu 18. Aí já tem aluno que faz o seguinte, né? Tem aluno que tem uma facilidade um pouco maior, pode fazer o seguinte: eita, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui tem 6 quadradozinhos aqui, né? Então aqui também vai ter 6. Então, o que é que vai acontecer ali? 6 mais 6 dá 12, né? Eu já tenho 12. Aí aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Mais 3 daqui, aqui também é 3, vai dar quanto? 3 mais 3, 6. Somando isso aqui vai dar o mesmo 18. É só uma técnica, né? Caso, né, você queira ir mais rápido, né? Então, ou se não, vai contando de um por um, né? Assim como a gente fez no início, para não perder, né, o item, beleza? Então, aqui o valor do perímetro aqui seria quem? Seria 18 centímetros. Ok? Tá lá. Perímetro é a soma, olha, tá aqui um retângulozinho, é a soma do quê? Do contorno, de todo o contorno. Vou somar tudo, beleza? Tá lá, então vamos para o próximo. Vamos ver essa aqui agora, vamos lá, preste bem atenção. Sávio fez a redução do desenho de um catavento, ó, ele fez a redução. O desenho original, né, e sua redução estão representados na malha quadriculada. Tá vendo? Isso é o original, isso aqui é a redução. Aí, né? O suportezinho. Agora vem a pergunta. A área do desenho do catavento reduzido em relação ao original é. Vamos lá, preste atenção. Ele quer saber quanto foi que reduziu. Reduziu pela metade, reduziu a quarta parte, reduziu o dobro ou reduziu o quádruplo. Um detalhe importante. O dobro é uma coisa que está o quê? Aumentando, né? Ele não está diminuindo, o dobro está aumentando.
Por exemplo, o dobro de 2 é 4. Então, é uma coisa que vai aumentar. O quádruplo também é uma grandeza aí que vai aumentar. Não é verdade? Então, a gente já pode trabalhar, né, e percebendo aqui, né, as alternativas que tem coisas que está, né, fora do padrão. Então, o dobro é algo que aumenta. O quádruplo é algo que aumenta. Não é verdade? Então, eu já poderia descartar isso aí. Agora, a metade. Eita, a metade é uma coisa que diminui. A terça parte é uma coisa que diminui. A quarta parte é uma coisa que diminui. Então, a metade está diminuindo 2 vezes. Não é assim? A terça parte está diminuindo 3 vezes. A quarta parte está diminuindo 4 vezes e assim por diante. Então, a gente vai ter que analisar isso aí. E agora, uma coisa importante, viu? No primeiro item que a gente estava respondendo aqui, nessa aula, a gente estava também vendo uma situação lá de redução. Mas a redução lá não era feito por área, era feito pelos lados, né? Mas a gente vai pegar aquela mesma ideia para cá. Mas aí a gente vai pensar no conceito de área. Então, vê só, preste atenção. Aí o aluno ele pode fazer o seguinte, ó. Se ele pegasse essa parte aqui, ó, eu vou destacar. É um quadrado, tá vendo? Isso aqui é um quadrado, tá vendo? Isso aqui também é um quadrado, ó. A parte central, a parte do meio. Então, essa figura tem uma parte central, essa também tem uma parte central. Quantos quadradozinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou se não, 4 vezes 4, 16. Né? Então, o original ele tem 16 no centro, na parte central. 16 quadradinhos. Já o reduzido, ele tem apenas quanto? Ele tem apenas 4 na parte central. É assim? Então, veja, isso aqui é uma área. Então, ele quer saber a redução de uma área. Beleza? Então, isso aqui reduziu quantas vezes? Né? Então, para eu sair de 16 e chegar em 4, isso aqui está reduzindo quantas vezes? Não é verdade? Isso aqui está reduzindo 4 vezes. Não é verdade? Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, eu vou estar diminuindo isso aí 4 vezes. Né? Então, aqui a gente já poderia perceber aqui que é a quarta parte. Então, veja que eu estou utilizando o conceito de quê? De área. Beleza? Então, aqui eu tenho o quê? Eu não estou utilizando o conceito de lado, ó, porque lado só é 4, não é verdade? Então, aqui ó, do lado é 4. Então, de 4 passou a ser quanto? De 4 passou a ser 2. Tá vendo? Então, se eu fizer 4 dividido por 2, né? Então, eu tenho uma outra resposta. Mas aqui eu tenho que lembrar do conceito de área. Então, a área é todos os quadradinhos aqui. No caso, eu estou pegando o central como referência. Porque o mesmo que acontece lá no meio do maior, acontece aqui. Eu tenho 2 quadrados. Então, aqui, né, a gente já está percebendo que está diminuindo quantas vezes? 4 vezes. Mas aí, se tu pensasse assim, ó, no total mesmo, no total, quantos quadrados tem aqui? Aí veja, se tu pegar esse camarada aqui e jogar aqui, ó, tá vendo? Vai formar quantos quadrados? 1, 2, 3, 4. Então, pegando essa parte, com essa partezinha aqui, vai me dar quantos quadrados? Vai me dar 4. Então, no centro aqui, ó, no centro eu tenho 16, né? Mais 4. Se eu pegar essa partezinha aqui mais essa, vai me dar mais quanto? Vai me dar mais 4. Então, no total eu vou ter quanto? 24. Tá vendo? Do grande. Bora ver. Se eu pegar isso aqui, esse com esse, vai me dar um aqui. E esse com esse vai me dar um aqui. Então, eu tenho 4 mais um. E vai dar quanto? Que vai dar 6. Então, se eu pegasse aqui, ó, 24 dividido por 6, daria quanto? Daria, dividido por 6, daria 4. E aqui, 16 dividido por 4, também daria 4. Então,
Houve um aumento? Não, houve uma redução. Se fosse um aumento, era o quádruplo. Como é uma redução, é a quarta parte. Então veja que aqui a gente tem que o quê? A gente tem que pegar o conceito de área, porque é uma redução de área. Beleza? E se fosse uma redução referente ao lado da figura, ia ser uma outra ideia. Feito foi a primeira questão. Beleza? Então, cuidado, né? Quando ele fala a questão de redução de área, você vai ter que olhar todos os quadradozinhos. Todos os Quantos quadradozinhos eu tenho ao todo? Ao todo, eu tenho 24, né? E aqui, ao todo do menorzinho da redução, eu tenho 6. Então, aqui tá, eu estou dividindo isso aqui, eu estou percebendo que eu estou diminuindo 4 vezes, né? O tamanho da figura. Então, é a quarta parte. Beleza? Já a primeira questão, a gente só olhava o quê? Os lados, porque ele não falava sobre a área do desenho. Aqui ele falou da área do desenho. Então, o conceito de área é diferente do conceito de lado, né? Então, área e perímetro são situações diferentes. Então, cuidado nesse tipo de questão, né? Que a gente pode errar. Então, vamos para a próxima questão. Para a gente finalizar aqui esse bloco aqui de questões, né? Vamos para a última questão da aula de hoje. Ó, pessoal, na malha quadriculada abaixo, cada quadradozinho, né? Quadradinho mede 1 centímetro. Aí, qual é a medida do perímetro da parte sombreada, né? No caso aqui, essa parte de cinza. Ele quer achar o perímetro. Então, veja, o perímetro é a soma do lado, né? Então, o aluno pode fazer o seguinte, ó, bem, né, tranquilamente. Ó, ele pode fazer, ó, 1, 2, ó, tô somando o contorno da figura, tá vendo? 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa aqui seria o quê? 18. 18 é o perímetro. Beleza? Então, aqui a gente marcaria quem? A letra C. Então, só conferindo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso era o perímetro. Beleza? Agora, se ele perguntasse, né? A questão aqui já está respondida, né? Então, o perímetro é a soma do contorno, de todo o contornozinho, tá vendo? Tem que somar tudo. Então, deu 18. Agora, se ele perguntasse aqui, por exemplo, a área dessa parte sombreada, aí tu ia fazer, eita, a área, ele vale aqui 1 centímetro de lado, então aqui vai ser 1 também. Então, a área, né, é 1 vezes 1, que vai dar 1 metro quadrado. Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui teria 8 metros quadrados. Beleza? Isso se ele perguntasse a área. Mas aqui ele perguntou o perímetro. Então, vai contando aqui devagarzinho. E vai riscando aquilo que tu já contou. Tá vendo? Para não se perder na continha. Então, aqui seria 18 centímetros o perímetro. Então, lembra do conceito. Perímetro é a soma do contorno, dos lados. Área, né, é a região interna do contorno. Beleza? E aí a gente fecha, né, mais uma revisão aí com o descritor 5 do quinto ano para as provinhas externas aí do SAEB e SAEP. Até a próxima.